Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Vamos continuar aqui a estudar as nossas formas de estado. Na aula anterior, a gente falou um pouquinho sobre o pulo que deu entre o estado medieval e o estado moderno. Hoje a gente vai continuar falando sobre isso. Então, na aula anterior, a gente viu que existia a igreja, existia uma versão mais moderna de cidade-estado, que era o que a gente chama hoje da questão dos vassalos, dos negócios de vassalagem, esse tipo de coisa. Beleza. Existiam essas estruturas que dividiam o poder. Não existia um poder extremamente centralizado por causa dessa questão do vassalo e o sucerano lá dele. Lá. Essas putaria, cara. Então, tinha uma divisão muito grande. E, inclusive, existia pessoas que gostavam de estar lá. Vou ser vassalo nessa porra, mano. Vai, bota essa porra aí. Pelo menos eu tenho uns exércitos aqui. Você fica com os exércitos da plantação, essa porra. Tinha uns caras que eram preguiçosos, mano. E foda-se. Aí tinha um conde ou um barão que tava lá com terra. E o cara só queria sentar o butico em algum canto lá, pronto. Dá essa porra dessa terra aí. Então tinha muito dessas coisas. O Estado ele não era concentrado, mas já estava dando início ao Estado moderno através do comércio. O comércio ele estava dando início a um movimento que nós chamamos de capitalismo, mas ainda era pequeno. E isso seria o poder do Estado moderno no futuro. Beleza. Concentramos agora nessa pequena introdução. Aí começou a surgir as famosas encomendas. Elas começaram a chegar tinindo lá, que foi um grande passo para a unificação política, como está aqui principalmente na Espanha, com reis católicos que tinham relação de poder feudal, que era basicamente o seguinte: dividir poder com os caras lá, tal, que tava lá, naquelas putaria que a gente já conhece do feudalismo. Aí eles foram criando uma polícia, a primeira polícia estatal que aconteceu lá. Que foi pegar os exércitos desses boy que estavam lá nos vassalos lá tal e fazer uma polícia geral lá. O poder militar da nobreza. Nobreza você já sabe que é aquelas porra lá, barão, caralho a quatro que tinha naquela época, mano. Aí eles foram lá e juntaram e fizeram uma porra de uma polícia lá. Pronto, beleza. Aí eles começaram a se juntar, começou a ter a unificação desses territórios. E aí a gente tem a primeira ideia de um Estado mais monarca, vamos dizer assim. Começou-se a dar a ideia do Estado moderno, mas um Estado moderno com um modelo de monarquia. Beleza. Aqui a gente tem o primeiro ponto que eles estavam começando a se juntar. Beleza. Aí também outra coisa importante aqui, que isso foi surgindo naquela época. O Tribunal Especial, que é conhecido como Santa Inquisição. Mas a ideia aqui é muito simples, tá ok? Primeiro o poder militar e depois o poder jurídico. Então vocês podem ver como está ligado as aulas do direito com as aulas de ciência política. Porque nós temos primeiro a unidade política, que eram os reis, os suceranos lá tal. Rei, sucerano, vassalo, o caralho a quatro que tinha naquela época. Eles tinham um pacto político. Depois de um pacto político, fizeram um pacto militar. Depois de um pacto militar, fizeram um pacto jurídico. Olha só como é que é a estrutura. Vocês estão conseguindo entender como foi formado a estrutura? Primeiro foi formada uma estrutura política, que é o que a gente conhece hoje como o modelo feudal. Depois eles foram crescendo o modelo militar para depois fazerem um modelo robusto jurídico, que nem tão robusto era essa porra. Mas era o primeiro tribunal geral, vamos dizer assim. Que a Inquisição era um tribunal geral praticamente. Isso aqui era uma inovação para a época. Então aqui a gente vai ver a consolidação do Estado centralizado. Então a gente não pode dizer que a era medieval as coisas eram centralizadas e que o Estado ele era extremamente centralizado lá tal. Mas a gente pode ver que estava se andando para isso, estava se encaminhando. Os caras estavam ficando mais perto, estavam construindo
estavam consolidando o poder militar em uma região, estavam consolidando o poder jurídico em uma região determinada, então era só questão de tempo para surgir um Estado centralizado e, consequentemente, a extinção dos títulos. Então isso era uma coisa que levaria tempo, mas já estava se encaminhando. E foi se encaminhando cada vez mais por causa do capitalismo, como aqui está dizendo. O período pós-medieval vindo a surgir como decorrência e exigência das relações que se formaram a partir do modo de produção. Se lembra lá que eu falei anteriormente? Os caras lá estavam produzindo mais, tal. Aí foi surgindo o capitalismo. E com o capitalismo foi surgindo os burgueses lá, tal. E os burgueses, geralmente, eles não eram nobres, porra. Aí tava dando uma zoeira fodida. Então vocês estão entendendo que, tipo, foi gerando uma zoeira lascada que os estados modernos tinham que resolver. Que existia a nobreza, existia a burguesia. E a burguesia tá aumentando o seu poder. Então a gente tem aqui um problema muito grande acontecendo. Vamos continuar. Tem-se assim utilizado a linguagem dos tipos ideais weberianos. Isso aqui é o Max Weber. A gente estuda bastante isso daí. Dentro de sociologia, a gente estuda esses caras. Comte, Max Weber, Durkheim. Mas enfim, a gente não vai entrar em sociologia aqui. Que na forma estatal medieval vigorou um tipo de dominação carismática, caracterizada por Max Weber como decorrente de uma relação social, especificamente extracotidiana e puramente pessoal. Isso aqui é muito estudado em Weber sobre essa questão de dominação por carisma. Mas a gente que já estudou, por exemplo, aqui, Maquiavel, eu já dei algumas aulas de Maquiavel aqui. A gente vê que geralmente esse carisma, ele não é levado por o direito hereditário, muitas vezes. Mas enfim, vamos continuar. Frequentemente o carisma repousa no direito hereditário da primogenitura do senhor feudal. Então, aqui nós temos um conflito de Max Weber com Maquiavel. Muito importante que Maquiavel funciona até hoje. Então, eu acho que Maquiavel ele é muito melhor do que o Max Weber nessa questão. Por quê? Porque o carisma ele é para a pessoa. Como o próprio Maquiavel ele dizia, o carisma ele é da pessoa. Se chegar, por exemplo, o filho desse rei, e ele não tem um carisma do rei que morreu, começa as tramóias, começa as putaria, começa todos esses negócios aí. Tanto é que tiveram que inventar a ideia de direito divino para tentar barrar essa questão de dominação carismática para uma dominação divina. Porque tinha esse problema. Dito de outro modo, é a dominação que decorre da relação ex-parte príncipe porque pessoalizada. Isso aqui é uma questão muito mais pessoal. Dominação carismática, ela é pessoal. Então isso aqui é só um pequeno erro do livro, que coloca a dominação carismática como algo hereditário. Mas eu já estou dando aqui para vocês um resumo, que essa parte aqui não está certa. Porque direito hereditário, ele é diferente de dominação carismática, tá ok? Vide os vídeos de Maquiavel que eu já fiz aqui, que pode ter, por exemplo, um rei. Se fosse assim era fácil demais, mano. Se fosse assim era muito bom, cara. O cara nasceu no negócio. Pode ver o príncipe agora, o príncipe que virou rei lá na Inglaterra. Ninguém gosta do cara, mano. Cadê a dominação carismática dele? Vamos falar agora sobre a dominação. Então aqui a gente vai falar sobre como era dominada as coisas lá. Primeiro, plebeu, vassalo, era dominado pelo conde ou barão. O rei nem chegava lá, mano. Porque o pacto era entre esses boy e o rei chegava e falava com ele. Conde, barão, faz lá tal coisa lá. Inclusive, essa era a época que tinha mais intriga, mano. Intriga, putaria, mano. Era por isso que Maquiavel deitava e rolava naquela época lá. Porque se um barão desse daí era tipo como se fosse o Congresso. Imagina o Congresso feito por esses caras que tinha vassalos lá tal. Aí eles diziam lá, tal, mano, eu não gosto desse cara não. Aí chegava outro barão e falava, e aí, vamos derrubar esse rei, cara? E começar a arrastar moia pra derrubar o rei. Isso daí você vê muito nas minhas aulas de Maquiavel, essa questão aí de putaria, desses negócios que geralmente se juntava um conde, um barão, tal, lá, tal. E aí, vamos derrubar o rei? Aí dava uma tramóia do cacete, mano, esse negócio. Enfim,
A situação refletia numa multiplicidade de ordens e poderes, como eu acabei de falar, tantas quantas fossem os feudos e seus senhores. A esses senhores lá tinha as tramóias e tal, aos quais concorriam entre si, bem como com o monarca, como eu acabei de falar. Com a passagem da forma estatal medieval para o Estado moderno, aliado ao capitalismo, como eu falei anteriormente, nós temos a ideia de monarquia absolutista, que resolveu a maioria dos problemas que a gente vê lá, de nobre, burguesia, a questão de putarias de dominação carismática, que agora tinha o direito divino, tal, de governar, que era uma coisa mais da hora, tal, dava para ficar mais de boa. E nós temos também a dominação legal racional também no meio disso daí, que era a questão do texto jurídico. Então vocês podem ver que o texto jurídico, ele nasceu de uma necessidade racional. Esse é o ponto-chave dos vídeos de ciência política para você guardar. Que o direito, ele surgiu de uma ideia de racionalizar a política. Tanto a política como a administração disso. Foi surgindo de uma necessidade, como ele bota aqui, um modelo de dominação legal racional. Por isso que nas aulas anteriores eu falei para vocês, o direito ele tem uma ética jurídica, ele tem um porquê, ele tem um fim, tem uma filosofia do direito em cima, porque essa era a ideia de racionalizar. Quando a gente fala sobre dominação legal, a gente fala implicitamente sobre uma racionalização do Estado. Seria essa a ideia. Vamos fazer uma racionalização da administração do Estado, da política e tal. Isso daí foi ensinado nas aulas, principalmente nas aulas de introdução do direito, que é aqui que eu falei muito sobre essa questão. Sobre a questão da ciência jurídica, sobre a questão da filosofia jurídica, por que da existência da filosofia jurídica, a ciência jurídica, a transformação da história do direito. Isso daí a gente falou um pouquinho sobre a história do direito, a gente falou muito pouco, mas isso dá a entender o porquê que surgiu isso. Existia uma demanda, e essa demanda ficou mais forte, como vocês podem ver aqui no período absolutista, tá fudido o negócio, mano. Ou seja, ex-parte príncipe passa a ex-parte princípio. O vassalo do sucerano feudal passa a ser súdito do rei. Olha só que jogada de mestre que eles fizeram. A evidência não deixa de ser uma novidade, da mesma forma que os diversos poderes dispersos pelos feudos são substituídos e unificados no poder soberano da monarquia absoluta. Olha só a jogada de mestre que o cara fez, mano. Então olha só, isso aqui é coisa para você refletir e pensar de como as pessoas foram inteligentes, principalmente as pessoas que tiveram poder na mão. Principalmente na época de Maquiavel, que os caras que não tinham poder carismático, mano, tava fudido, velho. Aqui já muda a coisa. Aqui Barão não tem mais poder, mano. Barão, aqueles títulos fudidos lá, não tem mais poder para poder derrubar rei. E aqui a gente tem a unificação do poder nas mãos de um rei. E essa é a ideia do Estado moderno lá que estava surgindo como uma forma de governo de monarquia absoluta. Extremamente inteligente, para o rei, é claro. E por hoje é só, galera. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.